Hoje eu vim conversar com vocês sobre o trabalho de barista. Eu sempre venho compartilhar com vocês aqui as minhas experiências de trabalho aqui na Irlanda, porque aqui a gente experimenta, a gente trabalha com coisas muito diferentes, coisas que talvez a gente não tentaria se estivesse no Brasil. E eu tava muito focada desde o ano passado, desde que eu finalizei meu trabalho como cuidadora de idosos para ir pro Brasil. Eu sabia que quando eu voltasse eu queria tentar o trabalho de barista, porque eu queria aprender sobre café, eu queria aprender a fazer café, eu imaginava que trabalhar numa cafeteria seria um ambiente que eu gostaria de estar, que eu gostaria de trabalhar, que teria uma vibe muito boa, totalmente diferente da que eu tinha quando eu trabalhava como cuidadora de idosos, porque apesar de ser um trabalho maravilhoso, gratificante, recompensador, como eu já falei pra vocês nos vídeos, inclusive se você não assistiu os vídeos, assista, eu contei tudo sobre o trabalho de cuidadora de idosos aqui na Irlanda. Era um trabalho que emocionalmente estava muito pesado pra mim, porque você lida com as pessoas basicamente no fim da vida delas. Eu conheci velhinhos maravilhosos que se tornaram meus avós, inclusive que eu mantenho contato, mas no dia a dia era um trabalho que tava ficando um pouco triste. Não era algo que eu queria fazer a longo prazo, então por isso que eu decidi não trabalhar mais com isso. Além do fato de que no dia a dia é você e os velhinhos, então você não tem chefe, o que é ótimo, mas você não tem colegas de trabalho também. Enfim, e aí eu queria muito tentar esse trabalho no café, porque na minha percepção, o café era o quê? Um ambiente calmo, gostoso, tranquilo, cheirinho de café, sabe? Aquela vibe gostosa que a gente imagina numa cafeteria. Coitada, né? Na verdade, a maioria dos cafés, eles são completamente contrários. Eles são muito busy, então tem gente o tempo todo entrando pra fazer café, você tá sempre correndo, sempre fazendo alguma coisa, não é esse ambiente relax que a gente imagina, mas óbvio que também tem os cafés mais tranquilos, só que eles são minoria. Principalmente se você estiver começando, que você vai provavelmente começar numa rede grande de café, onde o fluxo de pessoas é maior. Pra você aprender, você não vai começar num café especializado ali, que faz as coisas mais artesanais, mais devagar, enfim, que tem mais um contato próximo com o cliente. Então, para começar nessa empreitada aí de tentar iniciar minha carreira numa cafeteria, eu fiz um curso de barista, porque eu não fazia a menor ideia de como mexer numa máquina de café, de como que era feito, quais eram os processos. Eu era, tipo, leiga total. Tem vários cursos aqui em Dublin que vocês podem fazer, e eles são todos na média ali de 45, 50 euros. Tem uns que são mais caros, mas daí, porque eles oferecem mais coisas, são um pouco mais completos, mas aí na média de 50 euros. O que eu fiz foi com o Eric Levy, enfim. Eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo, caso vocês queiram conferir como é que funciona o curso, conversar com ele, valores, tudo mais atualizados, né? E pra mim foi um curso muito bom, porque eu precisava ter uma base, eu precisava me sentir confiante pra então entrar numa cafeteria e falar, ok, posso tentar começar a fazer café, posso aprender de fato, porque, né, eu sei mais ou menos como é que funciona. Eu precisava disso, mas se você for uma pessoa um pouquinho mais confiante, talvez você não precise. Uma coisa que foi muito boa é que eu tive uma base de como fazer o leite, que é a parte mais difícil de fazer o café, você chegar no ponto certo do leite. Então isso foi muito bom, mas óbvio que a prática também vai te trazer isso. Então basicamente no curso que eu fiz foi abordado os tipos de café, os principais tipos de café que a gente faria, como é que eles eram feitos, quais eram os processos, como é que funciona a máquina do café, de extrair o café, como é que funciona a máquina onde você vaporiza o leite, qual é o processo certinho, como é que faz para você limpar a máquina depois. E aí cada um ia fazendo uma vez, extraindo o café, vaporizando o leite, tentando fazer a arte no café. Foi um curso bem prático. Not really well. Yeah, put the water. Exactly. You see, you're not holding. Always in circle. Circle, circle. It down and turn over, and cut. Tá no 1 ainda, 2 vezes. Tá dando ruim, já tá bem? Isso, agora volta. Continua. Ah, ótimo. Tem que incentivar, né? Porque tem gente que vira pra cá. Tá. Do seu lado, põe tipo quase no meio ali, ó. Põe a mão aqui. Healthy milk for cappuccino is very creamy. You can do whatever you want here. I'm gonna make it clean. O curso que eu fiz, ele foi 35 euros e ele durou 3 horas. Então tinham mais ou menos umas 5 pessoas, eu acho, no curso. Era uma turma ali de mais 4 pessoas fazendo o curso ali comigo. E pra mim, valeu. Mas vou dizer pra vocês que é indispensável? Não, não é indispensável. Porque se você for entrar num trabalho de café sem experiência, eles estiverem dispostos a contratar alguém sem experiência, às vezes vão te dar treinamento.
Então eles vão te ensinar tudo. Mas é óbvio que se você se sente muito inseguro, se você acha que seria legal ter uma base, saber um pouco, até para poder passar mais confiança na hora da entrevista ou na hora do trial, né, na hora do teste ali, para eles saberem se eles vão querer te contratar ou não, é legal você fazer esse curso antes. Mas não, o curso não é exigido quando você vai ser contratado, o que eles mais olham é realmente experiência. E se você tiver experiência no Brasil, obviamente ela vale. Como que você consegue um trabalho de barista? Entregando currículo, como todos os trabalhos aqui em Dublin. Você pode entregar pessoalmente, você pode aplicar online, as grandes redes de café, elas colocam no Indeed, por exemplo, Insomnia, Butlers, enfim, você consegue aplicar online também. Ou você pode ser indicado, né? Caso você tenha amigos que trabalham em café ou que já trabalharam, conhecem os gerentes, eles podem te indicar. Que também é uma ótima forma de conseguir entrar num café sem experiência. Tem vários cafés que eles colocam um panfleto ali na porta e muitas vezes eles pedem experiência, mas na verdade eles contratam sem experiência também se eles veem que você tá ali disposto a aprender, que você é esforçado, que você é ágil. Então não desista de aplicar só porque a empresa falou, o café falou que precisa de alguém com experiência. Tem bastante oportunidade, eu acho que você tem que tentar. Como é que foi a minha experiência? Como é que foi a minha jornada no trabalho de barista? Eu conheci alguém que trabalhava na Butlers e essa pessoa falou pra eu aplicar pra Butlers, me passou contato de gerente, enfim. Eu apliquei, mas eu apliquei também pelo site online, direto no site da Butlers. E eles entraram em contato comigo rapidamente, me conseguiram um trial num café que tinha não muito perto da minha casa. E eu fui lá fazer esse teste. Então o primeiro café que eu tentei foi aplicação online, direto pelo site do café. Só que quando eu cheguei lá, gente, eu nunca tinha trabalhado em caixa na vida. Nem no Brasil, nem aqui, enfim, em lugar nenhum. Eu nunca fiquei no caixa cobrando as coisas. Então foi a minha primeira experiência na Till, que é o caixa. E eles me deixaram 3 horas no caixa. Eu aprendi ali na hora tudo que eles tinham lá no café, qual era o menu, quais eram todas as opções. E acreditem em mim, tem muito mais coisas do que a gente imagina, de opção, de mudança de café, você pode customizar o café da forma que você quiser e fazer várias coisas, várias alterações. E era muito busy aquele café porque ele era num shopping e foi assim a pior experiência que eu tive. Eu obviamente sabia que eu não ia ser escolhida, sabia que eles não iam me chamar. Eu não sabia nem se eu queria que eles me chamassem, pra ser bem sincera, porque foi um lugar assim que eu realmente não gostei. Eu não fiz nada além de ficar no caixa, cobrando, obviamente com alguém do meu lado, né, me auxiliando, porque primeira vez que eu estava pisando naquele café, mas foi uma experiência terrível. Eles me pagaram por isso. Algumas empresas pagam o trial, algumas empresas não pagam, mas se elas não pagarem, o trial não pode ter mais do que 3 horas. Trial é um teste, tá? É um teste que as empresas fazem pra ver como é que é o teu trabalho, pra saber se elas vão te dar a chance, se elas vão te contratar ou não. Aí em seguida eu saí fazendo o quê? Entregando currículo pessoalmente. Eu peguei, imprimi 7 currículos, acho que foi, e entreguei em todos os cafés que tinha ao redor da minha casa. Eu queria trabalhar perto de casa. Inclusive no Insomnia, que fica nessa mesma estação de trem. Insomnia é uma rede bem grande de café que tem aqui na Irlanda e também tem em outros países. E ele tá em todos os lugares da cidade. E tinha esse que ficava, tipo, 5 minutos andando aqui de casa. E tinha mais um que ficava nessa estação de trem que é, tipo, 10 minutos andando de casa. Então, era muito pertinho, seria perfeito. Fiquei, nossa, queria muito. E aí, eu tinha um amigo que trabalhava num outro café. E falou, olha, se eu posso te indicar lá pra você começar lá e tudo mais. Eles estão precisando de gente. Eu posso trabalhar full time, né, gente? Eu não sou mais estudante. Então, pra mim, acaba sendo uma vantagem. Porque as pessoas geralmente querem muito quem pode trabalhar full time. Quem pode trabalhar o período integral. Aí, eu fui lá, fiz o teste. Na verdade, aquele café, ele tinha mais comida do que café. Tinha uma máquina de café no café. Esse café ficava bem no centro, ali perto da Henry Street. Só que o foco deles não era realmente café. Eles tinham 3 cafés diferentes, com nomes diferentes, mas esse que eu ia trabalhar, né, principalmente, ele tinha mais comida, então era sanduíche e tal. Então ele ficava muito busy na hora do almoço. Acabou que eu não fazia tanto café como eu gostaria. Eu tava fazendo todo o resto. Eles tinham várias mesas, então eu limpava muita mesa, eu levava comida, eu tinha que chamar as pessoas quando elas pediam os lanches. Eu ficava um pouco no caixa, não muito, porque eles achavam que eu não era rápido o suficiente. Aí eu tinha que fazer os lanches super rápido, porque eles queriam fazer tudo correndo pra entregar o mais rápido possível. E era um atropelando o outro, e era muita coisa boca a boca. Minha memória é horrível, então eu não trabalho bem de boca a boca. Eu preciso ter o papel ali pra eu ver o que eu tenho que fazer, principalmente quando a demanda é alta, né? Quando tem muita coisa pra fazer. E acabou que o café mesmo eu também mal tava fazendo, não tava aprendendo técnica de fazer café, eu tava fazendo da forma que tava pra fazer ali, não sabia se tava certo, se não tava, enfim. Porque o foco deles era realmente a comida. E aí eu comecei a pensar que talvez trabalhar em café não fosse pra mim, porque eu sou uma pessoa calma, eu não gosto desse negócio de ficar busy, correndo pra um lado pro outro, pessoa gritando e, enfim, falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Já a fila tava gigantesca, eles já iam perguntando o que a pessoa na fila queria, e aí iam fazendo, tipo, eu não lembrava o que o pessoal tinha pedido. Energia caótica. E eu comecei a perceber que a maioria dos cafés, eles eram assim, né, bem busy,
busy, eles eram assim, bem correria e tudo mais, não era esse café tranquilo que eu tava imaginando. Então eu comecei a pensar que talvez a minha ideia de trabalhar no café fosse melhor do que realmente trabalhar no café. Mas aí quando eu tava completando acho que 3 semanas nesse café, o Insomnia perto da minha casa me chamou. Não era o Insomnia que eu queria trabalhar, que era o tranquilinho, que tem 5 minutos, era o que ficava na estação de trem. Que também é o quê? Busy. Muita gente o tempo todo, porque sempre que chega trem, né, forma aquelas filas gigantescas e aí você tem que ter um jeito de atender as pessoas. Aí eu pensei, vou trocar 6 por meia dúzia. Quase não fui. Mas eu tava tão infeliz naquele café que servia mais comida que eu falei, ai, última chance, vou dar uma chance pro Insomnia então. Eu fui, pensei em terceira tentativa, se realmente eu ver que não é pra mim, eu vou partir pra outra área, vou tentar outro tipo de trabalho. E no final das contas eu amei o Insomnia. Eles me deram 2 semanas de treinamento no café que era mais tranquilo pra eu pegar as coisas, né, devagar, conseguir entender como é que funcionava o café, como é que eles trabalhavam. Tive treinamento online por 2 semanas também, mas eles eram muito atenciosos, explicavam as coisas, estavam sempre do lado, sabe? Foi uma experiência totalmente diferente. Eu fui surpreendida muito positivamente com o café, porque eles têm uma responsabilidade ecológica muito grande, pelo menos esses cafés que eu trabalhei. Por exemplo, eles cortavam todos os lacres dos leites, uma coisa que no outro café que eu tava trabalhando não fazia. Essas coisas pequenas, sabe, que fazem a diferença, eles se preocupavam com os detalhes. Tirar o café da máquina toda vez que fecha a loja, porque senão o café ele vai oxidando e vai mudando o sabor. Eles se preocupavam em entregar qualidade no café. E eu sou uma pessoa que eu preciso disso, eu preciso saber que a empresa que eu tô trabalhando, ela faz o melhor que ela pode. Eu não gosto de sentir que só eu tô me esforçando, eu quero sentir que eu trabalho numa empresa que vale a pena me esforçar. E aí, no final das contas, quando eu fui pra loja que ficava na estação de trem, que era super busy, inclusive eles dizem que é a mais busy da cidade, todo mundo tem medo de trabalhar lá. O trabalho ele fluía muito bem porque as pessoas trabalhavam em grupo, a gente era realmente um time. Então, enquanto um ficava ali no caixa pegando os pedidos, cuidando do forno, né, colocando os sanduíches para tostar, outro ficava ali fazendo as doses dos cafés, outro ficava fazendo o leite, e a gente tinha os papeizinhos todos certinhos, tudo que a gente precisava fazer, era tudo muito organizado, então fluía muito bem. A gente faz as coisas rápido na medida do possível, e se as pessoas quiserem esperar, elas esperam. E eu gostei muito desse estilo de trabalho, então assim, eu acho que tudo depende da cultura do café. Então assim, se você tá num lugar que você acha que não é pra você, talvez não seja aquele trabalho que não é pra você, é só aquela empresa que não é pra você. Talvez se você mudar de empresa, você vai se identificar e você vai conseguir trabalhar bem. Porque eu achava que eu trabalhava muito mal, eu achava que eu não ia dar conta, que eu não era rápido o suficiente, que eu não era boa no caixa. E na verdade não, na verdade eu só não era boa para aquela empresa. Porque quando eu mudei pro Insomnia, eu percebi que eu conseguia trabalhar rápido, que eu conseguia dar conta de uma alta demanda, que eu conseguia ficar no caixa por um tempo longo, que eu conseguia atender as pessoas rápido, né? Quando você pega a prática, quando você entende tudo que tá ali pra você, quais são as opções, onde é que estão as coisas, você consegue ser mais ágil. Eu só precisava de tempo e de um time de suporte. Então, assim, meu gerente era muito bom também, ele sensacional, era um cara polonês, super alto astral, uma energia boa, leve, sabe? Era um ambiente muito gostoso de trabalhar. E eu tô compartilhando a minha experiência aqui com vocês porque eu acho que é importante vocês saberem que às vezes o problema não é você, não é que você não é bom o suficiente, você só tá na empresa errada mesmo. E aí, pra quem tá pensando em trabalhar como barista, eu queria rapidamente aqui só dar uma base pra vocês, que vocês poderiam encontrar no Google, poderiam, talvez, se vocês pesquisassem, mas cada lugar fala de uma forma diferente, enfim. Vocês começarem a pesquisar sobre o trabalho de barista, ou quando vocês fizerem o curso, enfim, vocês vão aprender que o espresso ele é a base do café, o americano ele é basicamente café com água, e aí você geralmente deixa um espaço para o cliente colocar leite se ele quiser, que daí seria o white coffee, que é o café com leite. Mas aí o cliente que faz isso, geralmente, ele que decide quanto de leite que ele quer colocar. Tem várias coisas que influenciam na qualidade do café, que é a extração do café, o tempo que o café é extraído ali da máquina. Não pode ser nem muito rápido e nem muito devagar, tem um tempo exato ali, os segundos exatos. A gramagem exata de café é o suficiente para fazer cada tipo de café, para cada dose, no caso. E o que mais influencia nos cafés que vão leite é o ponto do leite. E aí você vai ter o latte, que é basicamente um café com leite que não tem muita espuma. O cappuccino é um café com leite, mas o leite ele tem mais espuma. Basicamente a diferença do latte pro cappuccino é essa. Então na hora de vaporizar o leite você vai fazer a mesma coisa, a diferença é só a quanto de ar que você vai adicionar para fazer mais ou menos espuma, para conseguir um leite mais denso ou menos denso. Mas aí quando eu falo de espuma, o leite na verdade ele não pode nunca ser espumoso, ele tem que ser sempre uma consistência de marshmallow, uma consistência lisa. É lindo de ver assim quando você faz o leite no ponto perfeito.
feito, dá vontade de beber ele inteiro, porque ele fica maravilhoso. Ele não tem que ficar cheio de bolinhas, ele não tem que ficar com uma textura espumosa, nunca. Então a parte mais difícil é você aprender a fazer esse ponto do leite. Nem sempre você vai acertar, então assim, é realmente prática. Tem várias coisas que influenciam para você chegar no ponto certo do leite. Você tem que ter adicionado a quantidade de ar o suficiente para fazer espumar até ele chegar nos 40 graus. Depois dos 40 graus você não deve adicionar mais ar na hora de vaporizar o leite, e o ponto ideal para você parar de vaporizar ali é 60 graus. Então assim, a gente usava um termômetrozinho no Insomnia que a gente conseguia ver certinho em quão quente que ele tava. Tem alguns cafés, por exemplo, que você precisa ficar com a mão ali, você precisa saber o ponto ideal, né, quando a tua mão tá queimando, é que você precisa tirar e tá ponto o café. Mas quando você faz muitos cafés, essa forma acaba não sendo muito boa e você não consegue ter uma precisão tão boa quanto se tivesse um termômetrozinho na jarra. Sobre os horários de café também é uma coisa que eu não imaginava. A maioria dos cafés trabalha com shifts. Então assim, você tem que ver, né, como é que funciona o café onde você vai trabalhar. Se ele trabalha de segunda a sexta, se ele trabalha de segunda a segunda, quais são os horários que ele trabalha, se ele começa bem cedo, se começa mais tarde. Mas normalmente, quando você for trabalhar no café, você vai trabalhar principalmente no período da manhã, porque é quando os cafés, né, basicamente vendem mais. E dificilmente vai trabalhar depois ali das 6, 7, porque a maioria dos cafés aqui fecham mais ou menos nesse horário. Então não é um trabalho noturno, né, é um trabalho matutino e durante a tarde. Mas, por exemplo, tinha dias que eu começava às 6 da manhã e acabava às 2 da tarde, tinha dias que começava às 7 da manhã e acabava às 6 da tarde, tinha dias que começava às 6 da manhã e acabava meio-dia, tinha dias que começava às 10 da manhã e acabava às 7 da tarde, tinha dias que começava meio-dia e acabava às 7, então assim, eu tinha shift de 6 horas, shift de 7 horas, shift de 8 horas, shift de 11 horas, e todo dia era diferente. E aí eu trabalhava 5 dias e folgava 2 na semana. Então é uma loucura, assim, pra quem não gosta muito de rotina, eu acho que é ótimo. Eu até que gostei bastante, só que nos shifts longos, né, de 11 horas, por exemplo, é bem cansativo, porque apesar do trabalho não ser pesado, você vai ficar em pé o tempo inteiro. Então, se você é uma pessoa que gosta de trabalhar de manhã, você vai curtir muito. E eu, por exemplo, eu amava começar às 6 da manhã e acabar meio-dia, ou acabar 1 ou 2 horas da tarde, porque daí eu tinha quase a tarde toda, o dia inteiro ali pra fazer o que eu quisesse. Óbvio que eu também estaria bem cansada, né, porque eu acordei bem cedo, mas mesmo assim eu acho que valia a pena começar cedo e acabar cedo. O pagamento, o salário de barista não é dos melhores. Na maioria das empresas, principalmente as grandes redes, muito próximo do mínimo. Eu ganhava entre 10,75 e 11 euros nos 2 empregos que eu tive de barista, nas 2 empresas, e o mínimo aqui é 10,50, então assim, não era muito mais do que o mínimo. Então assim, não foi financeiramente melhor do que cuidar de idosos, porque eu ganhava muito mais cuidando de idosos, o meu salário era 13,50 a hora, e obviamente no começo isso pesou muito pra mim, eu fiquei um pouco desmotivada, porém o ambiente de trabalho no Insomnia era tão bom que pra mim valia a pena. E a minha decisão foi mais realmente por uma questão emocional e não muito financeira. Porque certamente, apesar de ser fisicamente desgastante, o trabalho de barista foi muito menos emocionalmente desgastante do que cuidando de idoso. Sobre o inglês que você precisa ter, eu acredito que seja um intermediário, não tão básico, porque você precisa se comunicar. Porque quando você vai trabalhar como barista, você não vai só fazer café. Tem outras funções, tudo que é feito no café geralmente é feito por todo mundo. É um trabalho dinâmico. E tu não vai ficar numa posição só o dia inteiro. Você precisa em algum momento se comunicar com os clientes, seja na hora de entregar o café ou seja na hora que você vai ficar no caixa ali cobrando o café e entendendo o que o cliente quer, quais são os pedidos dele, o que ele quer fazer de alteração no café, enfim. Mas tem vocabulário, obviamente, que você vai aprendendo conforme você vai trabalhando. Por exemplo, eu não sabia que guardanapo era serviettes também. Tem várias formas de falar guardanapo. Então tem alguns vocabulários específicos assim que você vai pegando com o tempo. Mas você precisa conseguir entender o que o cliente quer. Senão você vai ter muita dificuldade, principalmente na hora que você for ficar no caixa. Cada café altera pequenas coisas, né? As funções, elas mudam um pouco. Se o café, por exemplo, tem muitas mesas, você vai fazer bastante serviço de levar as coisas na mesa, talvez recolher, limpar a mesa, enfim. O café que eu trabalhava por último, ele não tinha mesa. Então a gente não tinha essa parte da limpeza externa. Mas tinha uma pessoa que ficava no caixa, essa mesma pessoa que ficava no caixa, ela tinha que ficar de olho no forno quando a pessoa pedia para esquentar o sanduíche. Era basicamente só colocar dentro do forno e tirar, mas tinha o tempo certinho lá, era tudo bem fácil e ágil. Era a mesma pessoa que pegava os bolos ali que ficavam expostos. Aí tinha outra pessoa que ficava nas doses, pegando os cafés e colocando nos copos, extraindo o café nas doses certas. A gente tinha 2 tipos de café, cada café eram doses diferentes, enfim. E tinha outra pessoa que ficava no leite, ele só vaporizando o leite, pegando o leite certo, se era leite de soja, se era leite de aveia, se era leite normal. 2 pessoas que ficavam ali nas máquinas de café
também tinha que colocar syrup, caramelo, enfim, vanilla, o que quer que a pessoa fosse pedir, colocar o chocolate, caso fosse chocolate quente. Enfim, são várias coisas que você vai fazendo ali. Inclusive no Insomnia depois eles colocaram o sorvete, então a gente ainda tinha também a máquina de sorvete. Quando alguém pedia sorvete, você tinha que parar e ir lá fazer o sorvete. Então assim, tem várias coisas que você vai fazer no café. E quando não tem gente pedindo café, quando não tem cliente, quando não tem customer, você vai basicamente organizar e limpar. Então você vai estar sempre fazendo alguma coisa, principalmente se o café for busy. Quando a gente tinha uma folguinha para conseguir organizar o café, repor copo, repor leite, repor tudo que tinha para repor, limpar a bancada, limpar ali a máquina de café que ficava cheio de pó de café, porque você faz as coisas rápido e vai caindo café, enfim. Eu já mostrei pra vocês lá no Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, como é que ficava a minha roupa, o meu tênis cheio de café, parecia que eu tinha saído da obra. Então trabalhar no café não é só sobre ali ficar fazendo café, você vai fazer muito mais, inclusive vai ter muita limpeza e muita organização. Então já fique ciente disso, quando você entrar no café e tiver, por exemplo, muita mesa, você vai ter que limpar todas aquelas mesas, recolher aquelas mesas, vai ter que colocar xícaras pra lavar na máquina. E isso era uma coisa muito boa do café que eu trabalhava, porque a gente trabalhava só com takeaways, com café pra levar. Então a gente não tinha xícara pra limpar, a gente não tinha essas coisas, era só botar no copinho lá e eles levavam e era isso aí. Então, apesar de ser um café muito busy, também tinha essa parte que era um pouco mais fácil. Então a rotina do café, basicamente, se você vai abrir o café, você tem que organizar o café antes, né? Os sanduíches, os leites, eles chegam antes do café abrir. Normalmente você tem ali meia hora, dependendo do café, 1 hora antes do café realmente abrir para organizar. Você tem que ligar as máquinas, tem que ligar a máquina de café, ligar as luzes, ligar tudo, fazer tudo funcionar. Aí durante o dia é essa correria aí que eu já falei pra vocês. E no final do expediente tem, né, a limpeza do café. Você tem que limpar a máquina do café todos os dias, limpar o chão que tá um nojo, passar pano e tal. Então assim, e depende, óbvio, se você vai abrir o café, se você vai fechar o café ou se você vai ficar ali só no meio, só trabalhar algumas horas durante o dia. Depende de qual shift que você vai pegar, qual turno. E a minha maior dificuldade trabalhando no café, eu acho que foi realmente a Till, foi ficar no caixa. Não por conta do inglês, apesar de que você ouve diferentes sotaques, né? Porque vem gente de todo mundo, principalmente aqui em Dublin. O que é muito legal, eu acho muito legal. E com o tempo você vai pegando os sotaques, então fica mais fácil, podem ficar tranquilos quanto a isso. Mas foi mais difícil por conta da questão de lidar com o público mesmo, porque lidar com o público não é fácil. Então, depois que a gente ficava um tempo, assim, na Till, a gente precisava ficar revezando. Cada um ficava um pouco ali no caixa, porque você acaba se sentindo esgotado. Acho que é a função, assim, que te deixa mais cansado realmente, ficar lidando ali com o público constantemente. Mas então é isso, eu acho que ninguém imagina, né, que trabalhar no café envolve muito mais do que fazer café, que você vai ficar limpando, organizando e repondo estoque o tempo inteiro. E que tudo isso você vai fazer em pé, então você basicamente não vai sentar nunca. Tem cafés ali que você vai ter um uniformezinho, mas se você não tiver, você vai basicamente vestido de preto, calça preta, tênis preto, blusa preta. O Insomnia eu tinha uniforme, que eu acho que é a coisa mais linda, eu adoro esse uniforme. Ai, acho muito fofo. É uma camisa assim meio socialzinha. E sobre o latte art, que é a arte que você vai fazer ali no café, tem muita gente que fica preocupado com essa questão, mas isso é uma coisa que você vai aprender com o tempo também. E não é o cliente que exige a arte, é a empresa que você vai trabalhar. Quando você entra na empresa, tem empresas que exigem que em todo café você tenha que fazer uma arte e tem empresas que não exigem. Então, se você não tem experiência, ou a empresa vai te dar um treinamento muito bom para você conseguir fazer uma arte em todo o santo café que você fizer, ou ela não vai te contratar e vai contratar alguém que já tem experiência. Mas então fique tranquilo quanto a isso, porque é uma coisa que vem com o tempo. Eu, por exemplo, o único desenho que eu conseguia fazer no café é o coração. Cada dia, cada vez ele saía de uma forma diferente, às vezes ele saía perfeito. Eu acho que a parte que eu mais gostava de fazer é fazer arte, é muito gostoso. Na verdade, fazer o leite também, vaporizar o leite, a gente dizia que é terapêutico, porque você fica ali só prestando atenção no leite e é gostoso, é realmente um trabalho gostoso de fazer. Fazer café é muito gostoso. Mas então é isso, gente. Espero que eu tenha tirado a maioria das dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu tento responder. Foi um trabalho muito engrandecedor também. Eu aprendi muito, não só a fazer café, mas eu aprendi muito com tudo, com todo o trabalho, sobre customer service, né, atender o público. Conheci pessoas incríveis, então assim, foi um trabalho que só me proporcionou coisas boas. Eu sou realmente muito grata por ter tido essa oportunidade. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like e a gente se vê no próximo.